Olá, hoje eu vou resolver 5 questões envolvendo determinantes e suas propriedades. A primeira questão aqui diz o seguinte: dadas as matrizes B e C, então para todo Z real nós temos. Aqui observamos a matriz B, formada pelos elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I, e a matriz C, A, B, C, D, E, F, e temos aqui G menos EA, H menos EB e menos EC. Dentre as alternativas aqui, nós temos que verificar se o determinante da matriz B é igual a Z multiplicado por determinante de C e dentre essas outras informações que aparecem aqui. O importante a gente analisar é o seguinte: o que tem de diferente nessas duas matrizes aqui? O que tem de diferente é exatamente a última linha. Observa que a matriz B é formada pela terceira linha GHI e a matriz C tem essa expressão aqui determinando ela. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu exatamente o seguinte: uma informação é exatamente uma transformação linear que foi acrescentada aqui, que foi aplicada aqui. Observa que a nova terceira linha da matriz C, ela se diferencia da matriz B através de uma operação que foi realizada entre as linhas da matriz B. Observa que se você usar a linha 3 da matriz B menos Z vezes a linha 1 para ambos os elementos aqui de cada posição, então nós vamos obter exatamente essa outra linha da matriz C. Observa que G faz parte da linha 3, A faz parte da linha 1, menos E aqui multiplicando a linha 1, então vai ficar G menos EA, o que acontece com os demais elementos aqui dessa mesma linha. O que isso tem a ver, o que isso significa em relação a determinantes? Tem a ver o seguinte: o determinante de uma matriz comparado com o determinante de uma outra matriz onde a alteração ocorrida é através de uma transformação linear envolvendo operações. Essas transformações lineares são operações entre as linhas das matrizes ou entre as filas, não precisa ser necessariamente as linhas, não altera o determinante. Então nós podemos afirmar que o determinante da matriz B ele é exatamente igual ao determinante da matriz C. Tá? É uma das propriedades que nós temos lá. Então o item a ser assinalado é o segundo item aqui, determinante de B igual ao determinante de C. Ok? Espero que tenha acertado aí. A próxima questão diz o seguinte: se eu tenho aqui, sejam Mn matrizes quadradas de ordem 2, cujos determinantes são denotados respectivamente por determinante de M, determinante de N, e seja O a matriz nula de ordem 2. Assinale a afirmativa correta. No item A está dizendo assim: se determinante de M é igual a zero, então M é uma matriz nula. Isso não é necessariamente verdade. Tá? O determinante de uma matriz pode ser zero sem que a matriz seja nula. Como, por exemplo, se tiver apenas uma fila de zeros, se tiver filas proporcionais, certo? Então, essa daqui nem sempre é uma afirmação correta. Então, vamos deixar essa aqui como falsa. O determinante de M mais N é igual ao determinante de N mais determinante de N. Isso aqui também é falso. Nós não temos uma propriedade que afirma que se somarmos duas matrizes e calcularmos o determinante de forma isolada das matrizes e somarmos que o determinante será igual. Isso não acontece sempre, não. O determinante de 3M, ou seja, o determinante de 3 vezes a matriz M, é igual a 3 vezes o determinante de M. Isso daqui é quase verdade, só não é totalmente verdade porque esqueceu de colocar o quadrado aqui no 3. Porque uma matriz, quando você multiplica ela por um valor real, esse determinante ele fica alterado exatamente por quantos fatores você multiplicou em relação à quantidade de linhas. Por exemplo, se a matriz tem ordem 2, esse 3 aqui que vai multiplicar a matriz M, ele multiplica duas linhas. Então seria 3 pela primeira linha, 3 pela segunda linha,
vezes o determinante da matriz M. Por isso que eu disse que faltou ali o quadrado no determinante no expoente desse número 3 aí. Então essa daqui também é falsa por conta que faltou aqui o quadrado. O determinante de uma oposta de uma matriz é igual ao oposto do determinante. Isso aqui é falso, tá? O determinante de uma matriz oposta, né? Se eu tenho o determinante de menos m, ele vai ser igual a menos o determinante de m? Não, isso aqui é falso, isso não é verdade, não tem uma propriedade que afirma isso não. Vamos aqui nessa última, então, provavelmente, né, nós já sabemos agora, por ter analisado todas as 4 itens anteriores, esse é o item correto. Mas vamos analisá-lo. Se o determinante de m vezes n é igual a 0, então o determinante de m é 0 ou o determinante de n é 0. Isso é verdade devido ao teorema de Binet. Né? O teorema de Binet garante isso daqui, porque pelo teorema de Binet, se eu tenho determinante de m vezes n, eu tenho o determinante de m multiplicado pelo determinante de n. Para que seja 0, um deles tem que ser 0. Ou esse é 0, ou o segundo é 0. Então, para que o determinante seja 0 aqui, do produto dessas duas matrizes, um dos determinantes dessas matrizes precisa ser 0. Então, essa é a questão correta. Se está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar com seus colegas. Se não é inscrito, se inscreva no canal e vamos levar esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis. Valeu? Vamos para a próxima questão. Nessa questão está dizendo o seguinte, ó, a matriz M, A e J 2 por 2, tem a lei de formação A e J igual a I mais J ao quadrado. Nessas condições, o valor do determinante de M mais o determinante de 2M é igual a. Observa que a matriz M aqui está na sua forma reduzida, certo? Então eu vou colocar na forma expandida e geral, né? Está na forma reduzida e geral aqui. Eu vou expandir ela. Então a matriz M ela vai ter 4 elementos distribuídos em 2 linhas e 2 colunas. Então vou colocar aqui, ao invés de A, eu vou colocar de acordo com o nome da matriz, tá? M11, M12, M21, M22. Essa daqui é a forma genérica da matriz M. Eu ainda não sei os valores que serão colocados aqui, porque esses valores dependem dessa lei de formação aqui, ó, da matriz. Então vou fazer essa lei de formação aqui, né? Eu só mudei aqui o valor de M, porque o nome da matriz eu chamei M. Eu gosto de fazer assim, mas poderia ser A, não tem problema, não influencia aqui nesse caso não, porque só tem uma matriz, tá? Então, o M11 vai ser igual o valor da linha, esse I aqui representa o valor da linha, então vai ser 1 somado com o valor da coluna ao quadrado. O valor da coluna também é 1, vai ser elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, com mais 1, 2. Então, esse primeiro elemento aqui é igual a 2. O elemento M12 será igual a, primeiro, o número da linha, que é o I, então aqui é 1, mais o número da coluna elevado ao quadrado. O número da coluna é 2 elevado ao quadrado, então vai ficar 1 mais 4 igual a 5. Então o próximo elemento aqui é igual a 5. Esse M21, certo? O M21 número da linha 2, número da coluna 1 elevado ao quadrado, 2 com mais 1 igual a 3. Então esse elemento aqui é 3. E o último elemento a ser calculado é o elemento da linha 2, coluna 2. Então vai ficar 2 mais 2 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 2 mais 4, que é igual a 6. Então esse elemento aqui é 6. E aí nós temos a matriz M com seus respectivos valores já calculados. Então, de posse da matriz M, eu posso calcular o determinante da matriz M. Então, como é que eu calculo o determinante da matriz M se M é uma matriz de ordem 2 por 2?
nós pegamos aqui pela regrinha, multiplicamos os elementos da diagonal principal, menos multiplicamos os elementos da diagonal secundária, certo? Então vai ficar o seguinte, 6 vezes 2, 12, menos da regrinha, 5 vezes 3, 15, 12 menos 15, menos 3. Agora vamos calcular o determinante de 2m. O determinante de 2m, do dobro da matriz M, vai ser igual a... tem uma propriedade que diz o seguinte, se você multiplica um número por uma linha de um determinante, por uma fila de um determinante, esse determinante fica multiplicado por esse fator. Como esse 2 vai multiplicar as duas linhas da matriz, porque ele vai multiplicar todos os elementos da linha 1, vai multiplicar todos os elementos da linha 2, então eu vou colocar um fator 2 para a primeira linha, um fator 2 para a segunda linha, um fator 2 para a segunda linha, multiplicado pelo determinante de m, certo? Multiplicado pelo determinante de m. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, determinante de m menos 3, 4 vezes menos 3, menos 12. Agora eu consigo responder à expressão que está sendo solicitada aqui, ó, determinante de m mais determinante de 2m. Determinante de m é menos 3, mais o determinante de 2m, que é menos 12. Então, fazendo o jogo de sinal aqui, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, menos 12, menos 3 com menos 12, menos 15. Então, essa é a resposta. E aqui a alternativa a ser marcada é essa daqui, terceira alternativa, item C. Ok? Concluíram com sucesso essa, né? E questão 4. Nessa questão 4, nós temos o seguinte informação. Se a sequência ABCD é uma progressão aritmética de razão R, então o determinante da matriz C é igual a quanto? Sendo que a matriz C é essa daqui. Observa que nós temos aqui os dados, né, da matriz A, B, C e D. Só que esses valores aqui são uma progressão aritmética. Então, se eu tenho uma progressão aritmética, de A para chegar em B, eu tenho que somar uma razão. De B para chegar em C, eu tenho que somar mais uma razão. E de C para chegar em D, eu tenho que somar mais uma razão. E essas razões são valores iguais para cada item, para cada elemento seguinte que eu vou encontrar. Então, significa que eu posso escrever o B em função de A mais a razão, de A mais R. Eu posso escrever C em função de A com mais duas razões. Então, A mais 2 vezes R. E eu posso escrever o valor de D em função de A e três razões. A mais três razões. Observa que eu tenho o elemento A, para chegar em D eu tenho que somar três razões. E aí eu vou fazer a substituição aqui, ó. Vou ficar aqui com o elemento A, B é A mais R, C é A mais 2 R's e D A mais 3 R's. Finalizo aqui a matriz e agora eu vou calcular o determinante dessa matriz, certo? Então, o determinante da matriz C vai ser igual a... novamente eu vou ter que aplicar a regrinha da segunda ordem aqui, ó, determinante de segunda ordem. Multiplico os elementos da diagonal secundária, da diagonal principal, multiplico os elementos da diagonal secundária, subtraindo eles. Então, vai ficar A, que multiplica A mais 3R's, menos A mais R, que multiplica A mais 2R's. Fazendo a resolução aqui, nós temos ó, A vezes A ao quadrado, A vezes 3R's mais 3AR, menos, eu vou resolver esses parênteses aqui primeiro, essas multiplicações, depois eu faço o jogo de sinal, A vezes A elevado ao quadrado, A vezes 2R, 2AR, R vezes A, AR, e R vezes 2R's, 2R's ao quadrado. Fazendo o jogo de sinal, então vai ficar A ao quadrado mais 3AR menos A elevado ao quadrado, fazendo o jogo de sinal. Observe que eu posso juntar aqui ó, 2AR mais AR, que fica 3AR positivo. Então, fazendo o jogo de sinal, fica menos 3AR
menos 2r ao quadrado. Observe o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho a ao quadrado positivo e a ao quadrado negativo. 3ar positivo, 3ar negativo. Então, ficou como resultado do determinante menos 2r elevado ao quadrado. Essa é a solução, item D, como resposta aí da atividade, ok? E nossa última questão, nós temos aqui a informação seguinte. Sabendo que A e B são matrizes quadradas de ordem 2, determinante de A é 12, determinante da transposta de B é menos 6, então qual é o valor do determinante de A vezes B? Então, o determinante de A vezes B, pelo teorema de Binet, nós sabemos que é determinante de A vezes o determinante de B. Só que eu não tenho o determinante de B aqui, mas com essa informação aqui, ó, de determinante da transposta de B ser igual a menos 6, o determinante da transposta de B é igual a menos 6, o determinante da transposta é igual ao determinante da sua matriz original. Então, o determinante de B também é menos 6, certo? Por propriedades aí. Então, o determinante de A vezes B será determinante de A, que é 12, vezes o determinante de B, que é menos 6. Menos 6 vezes 12, menos 72. E aí, menos 72 é igual ao item D aqui, a resposta correta. Pronto, pessoal. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e a gente se encontra aí nos próximos vídeos.